Boa noite, docente. Meu nome é Alia. Estou aqui para apresentar a norma contabilística do Relato Financeiro 2, que fala da demonstração de fluxo de caixa. Começando dizendo que demonstração de fluxo de caixa é um relatório financeiro que detalha as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa num determinado período, revelando a sua saúde financeira e a liquidez. O objetivo desta norma é o de exigir a prestação de informação sobre as alterações históricas em caixa e equivalentes de caixa de uma entidade através de uma demonstração de fluxo de caixa que classifique esses fluxos durante o período por atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Uma demonstração de fluxo de caixa, quando é usada em conjunto com as restantes demonstrações financeiras, ela proporciona informação que permite aos utilizadores avaliarem as alterações nos ativos líquidos de uma entidade, a sua estrutura financeira, incluindo a sua liquidez e solvabilidade, e a sua capacidade para afetar as quantias e os períodos dos fluxos de forma a adaptarem-se às alterações das circunstâncias e às oportunidades. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa compreende dinheiro e depósitos à ordem. Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo de grande liquidez que são prontamente convertíveis em caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor. Os equivalentes de caixa são detidos com o propósito de satisfazer compromissos de caixa de curto prazo e não para realizar investimentos ou qualquer outro propósito. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, deve poder ser prontamente convertível em caixa e estar sujeito a um risco insignificante de alterações de valor. Assim, o investimento geralmente qualifica-se como um equivalente de caixa somente quando se vence a muito curto prazo, por exemplo, 3 meses ou menos. E os empréstimos bancários são geralmente considerados como atividades de financiamento, porém, os descobertos bancários, que correspondem a facilidades bancárias que fazem flutuar o saldo do banco de positivo para negativo, são parte da gestão de tesouraria de uma entidade e, nestas circunstâncias, são incluídos como uma componente de caixa e equivalentes de caixa. A demonstração de fluxo de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período contabilístico classificados pelas atividades operacionais de investimento e de financiamento. Uma única transação pode incluir fluxos de caixa que podem ser diferentemente classificados. E uma única transação pode incluir fluxos de caixa que podem ser diferentemente classificados. Por exemplo, quando o pagamento de uma prestação de um empréstimo incluir juros de capital, a parte dos juros pode ser classificada como uma atividade operacional e a parte do capital é classificada como uma atividade de financiamento. Atividades operacionais. Os fluxos de caixa das atividades operacionais resultam principalmente das atividades produtoras de rédito da entidade e geralmente derivam de transações e outros acontecimentos que contribuem para a formação dos resultados. Exemplos de fluxo de caixa de atividades operacionais são recebimento de clientes pela venda de bens e serviços, recebimentos de royalties, honorários, comissões e outros rendimentos, pagamentos a fornecedores de bens e serviços, pagamentos aos empregados, recebimentos e pagamentos a uma companhia de seguros relativos a prêmios, indemnizações, anuidades e outros benefícios das apólices.
pagamentos ou reembolsos de impostos, exceto se puderem ser especificamente identificados com as atividades de investimento e de financiamento, e pagamentos e recebimentos relativos a contratos detidos para negociação. Atividades de investimento. A apresentação separada de fluxos de caixa resultantes das atividades de investimento é importante porque tais fluxos representam os dispêndios que foram feitos para obter recursos destinados a gerar futuros rendimentos de fluxos de caixa. Temos como exemplos de fluxos de caixa de atividades de investimento os pagamentos para aquisição de ativos tangíveis, intangíveis e outros ativos não correntes, incluindo os relativos a custos de desenvolvimento capitalizado e trabalhos para a própria empresa. Recebimentos da venda de ativos tangíveis, intangíveis e outros ativos não correntes, pagamentos para aquisição de instrumentos de capital próprio de outras entidades e interesses em empreendimentos conjuntos, desde que não sejam pagamentos de instrumentos considerados como equivalentes de caixa ou detidos para negociação. Adiantamentos e empréstimos concedidos a terceiros que não sejam concedidos por instituições financeiras, reembolso de adiantamentos e empréstimos concedidos a terceiros que não sejam concedidos por instituições financeiras, pagamentos de contratos de futuros, contratos forwards, contratos de opções e contratos swap, exceto se tais contratos forem detidos para negociação ou os pagamentos forem classificados como atividades de financiamento. Recebimentos de contratos futuros, contratos forwards, contratos de opções e contratos swap, exceto se tais contratos forem detidos para negociação ou os rendimentos forem classificados como atividades de financiamento. Atividades de financiamento. A apresentação separada dos fluxos de caixa resultantes das atividades de financiamento é importante porque é útil para prever pedidos de fluxo de caixa futuros pelas entidades financiadoras da entidade. Temos como exemplo dos fluxos de caixa de atividades de financiamento os recebimentos resultantes das emissões de ações ou outros instrumentos de capital próprio. Temos o pagamento aos detentores de capital para aquisição ou emissão de ações da entidade. Temos os recebimentos resultantes da emissão de títulos de dívida, empréstimos, livranças, obrigações e outros financiamentos. Temos os reembolsos de financiamento e os pagamentos feitos pelo locatário para reduzir a responsabilidade de um contrato de locação financeira. A seguir temos o relato de fluxo de caixa das atividades operacionais. Uma entidade deve relatar os fluxos de caixa das atividades operacionais com base em um dos seguintes métodos: método direto e o método indireto. Temos como método direto, através do qual são divulgadas as grandes classes de recebimentos e pagamentos brutos, e o método indireto, onde, através do qual os resultados líquidos do período são ajustados dos efeitos das transações que não tenham a natureza de pagamentos e recebimentos, dos acréscimos e diferimentos e também dos itens de rendimentos ou gastos relativos aos fluxos de caixa das entidades de investimento ou financiamento. As entidades devem privilegiar o método direto no relato dos fluxos de caixa de atividades operacionais, o qual proporciona informação que pode ser útil para estimar os fluxos de caixa futuros que não é proporcionada pelo método indireto. Através do método direto, a informação sobre grandes classes de recebimentos e pagamentos brutos pode ser obtida quer a partir dos registros contabilísticos da entidade, quer ajustando as vendas, o custo das vendas e outros itens da demonstração dos fluxos de caixa relativos a variações durante o período nos inventários e nas contas a receber e contas a pagar da natureza operacional.
outros itens que não representem recebimentos e pagamentos e outros itens relativos a atividades de investimento de financiamento. Relato de fluxos de caixa das atividades de investimento e financiamento. Uma entidade deve relatar separadamente os fluxos de caixa de atividades de investimento e de financiamento, por grandes classes de recebimentos e pagamentos brutos, exceto nos casos em que tal relato se faça numa base líquida. Fluxos de caixa de moeda estrangeira. Os fluxos de caixa que resultam de moeda estrangeira devem ser contabilizados na moeda funcional da entidade, aplicando a quantia em moeda estrangeira a taxa de câmbio entre a moeda funcional e a moeda estrangeira na data do fluxo de caixa. Os fluxos de caixa de uma subsidiária estrangeira devem ser transpostos às taxas de câmbio entre a moeda funcional e a moeda estrangeira nas datas do fluxo de caixa. Juros e dividendos. Os fluxos de caixa relativos a recebimentos e pagamentos de juros e dividendos devem cada um deles ser divulgados separadamente e classificados nas atividades operacionais de investimento e de financiamento, de forma consistente de período para período. E a quantia total de juros pagos durante o período contabilístico é mostrada na demonstração de fluxos de caixa, quer tenha sido reconhecida como gasto nas demonstrações dos resultados, quer tenha sido capitalizada de acordo com a norma 27, que irei falar nos próximos vídeos. Os juros pagos e os juros e dividendos recebidos podem ser classificados como fluxos de caixa das atividades operacionais porque fazem parte do apuramento dos resultados. Alternativamente, os juros pagos podem ser classificados como fluxos de caixa das atividades de financiamento porque são custos da obtenção de recursos financeiros. Os juros e os dividendos recebidos podem ser classificados como fluxos de caixa das atividades de investimento porque são retornos de investimentos. E os dividendos pagos podem ser classificados como fluxos de caixa das atividades de financiamento porque são custos da obtenção de recursos financeiros. Alternativamente, os dividendos pagos podem ser classificados como uma componente de fluxos de caixa das atividades operacionais para ajudar os utilizadores a determinar a capacidade da entidade em pagar dividendos a partir dos fluxos de caixa das atividades operacionais. Aliás, temos aqui também o imposto sobre o rendimento. Imposto sobre o rendimento diz que os fluxos de caixa relativos a imposto sobre o rendimento devem ser mostrados separadamente e classificados como fluxos das atividades operacionais, exceto quando possam ser especificamente identificados com atividades de financiamento e atividades de investimento. Tem também os investimentos em subsidiárias associados em empreendimentos conjuntos, que é quando uma entidade contabiliza os investimentos em subsidiários e associados pelo método de custo ou pelo método de equivalência patrimonial. O relato que faz na demonstração dos fluxos de caixa deve ser restringido aos fluxos de caixa que houve entre si e as entidades onde detém investimentos, por exemplo, dividendos e adiantamentos. Passamos agora para o modelo da demonstração de fluxo de caixa. Como eu já expliquei no primeiro vídeo, na apresentação das demonstrações financeiras, apresentei a demonstração do fluxo de caixa, trouxe aqui o modelo com alguns números, onde é um exemplo de um exercício. Então, temos aqui os fluxos, aqui nas descrições, fluxo de caixa das atividades operacionais, onde temos os recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores e pagamento ao pessoal. A seguir temos os pagamentos ou recebimentos do imposto sobre o rendimento, que, como eu disse aqui,
o imposto sobre o rendimento são mostrados separadamente e classificados como fluxos das atividades operacionais, né? Como está escrito aqui, a caixa líquida gerada pelas atividades operacionais, então ela foi classificada separadamente. Sim, foi classificada separadamente. Temos a seguir os fluxos de caixa das atividades de investimento, onde para os fluxos de caixa das atividades, os fluxos de caixa das atividades de investimento, temos os pagamentos respeitantes à aquisição de ativos tangíveis, aquisição de ativos intangíveis, recebimentos respeitantes à venda de ativos tangíveis, venda de outros investimentos, juros e rendimentos similares. Caixa líquida usada nas atividades de investimento. Depois temos os fluxos de caixa das atividades de financiamento. Como podemos ver, aqui está separada de acordo com os vários relatos que eu estive aqui a apresentar, que são os relatos de fluxos de caixa de atividades operacionais, de atividades de investimento, de atividades de financiamento. E temos que ter em conta que também são separados os impostos sobre o rendimento, porque são gerados pelas atividades operacionais. E a minha apresentação termina por aqui. Muito obrigada pela atenção dispensada.